Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço, aumentou, viu? Muito obrigado. 623 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, né? Sempre com fundamento histórico, indique a uma amiga, um amigo. O canal no YouTube é Marco Antônio Villa. Sugira aqui, ative as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostam, né? E utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro que nós lançamos aí dois dias atrás, né, a parte de membros, né? Basta vocês clicarem aqui, acessam, seja membro, está lá, em azul, é um retângulo, né? E vocês encontram todas as informações, selos, emojis, o encontro sobre cultura que teremos no último domingo de cada mês e o balanço político do mês que teremos também de forma exclusiva para os membros na última sexta-feira de cada mês. Aí você me pergunta, será que vai mudar o formato nosso das lives, das entrevistas? Não, continuaremos da mesma forma como estamos fazendo, né? As lives diárias, as entrevistas, né? Sempre buscando qualificar a reflexão sobre o Brasil. No Twitter, vocês podem me acompanhar pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, né? E vamos adentrar a nossa live de hoje, ao nosso encontro. Está lendo todo o noticiário, acompanhando, conversando também, né, com muita gente, para ouvir outras leituras de atores políticos, né, para tentar entender esse momento que nós estamos vivendo. Bem, há muito, né, eu tenho sempre insistido nisso, eu sempre disse que o Bolsonaro não terminaria seu mandato constitucional de presidente da República, né? Eu sempre disse isso há muito, não é de agora, isso já vem desde o ano passado, fui apresentando as razões e a história e o cotidiano político foi reforçando o seu constante ataque sistemático à Constituição, às instituições, aos poderes constituídos e a sua visão de mundo, né, que é nazifascista, fora, portanto, do campo democrático, e ia chegar um momento que isso ia explodir. Não era mais possível conciliar o projeto nazifascista e, do outro lado, as instituições democráticas fundadas na Constituição de 88. E é o momento que nós estamos vivendo. É exatamente o que nós estamos vivendo agora. Aquilo foi acumulando uma série de contradições até chegar ao momento da contradição antagônica, que é o que nós estamos assistindo, né? Tudo isso, claro, foi agravado pelo genocídio, do qual ele patrocinou, né, com amplo apoio de concessionários de rádio e TV, com apoio dos doutores Mengueles, com apoio na política, de uma fração mínima do empresariado genocida, né? Agora é o momento de desatar o nó norte. Não vai ser desatado tal qual o Alexandre Magno fez na Ásia Menor, com uma espada. Não, vai ser pela mobilização, como em outras vezes, da sociedade civil brasileira. Então, agora é esse momento que nós estamos assistindo. Esse segundo semestre vai se resolver essa questão. Dificilmente o Bolsonaro estará na presidência da República comendo peru no Palácio da Alvorada, pago por nós. Dificilmente. Desse ano, o peruzinho desse ano. As contradições estão colocadas. Agora, é fundamental, e a história mostra isso, que algumas vezes você tem todas as contradições colocadas, mas falta, né, aquele algo mais, né? E aquele algo mais é a ação política. Não basta simplesmente ter as contradições, claro que elas são indispensáveis para um momento de ruptura política, mas a ação é a condição sine qua non para que o conjunto das contradições leve à construção de um novo momento político. Então, o que nós estamos vivendo agora é exatamente esse momento, algo que eu venho falando desde o início do governo do criminoso, do genocida, do Jair Asmodeu Bolsonaro. Então, é agora que nós estamos vivendo isso. Isso explica como nos últimos dias, especialmente na última semana, tem se acentuado os ataques, e cada vez agora de forma mais aberta. Ele não tergiversa. Os palavrões que ele usou na live de quinta-feira, mostrando que ele é um marginal, e eu sempre disse que ele era um marginal, e vocês são testemunhas, agora acabou, não tem mais conversa. Ele não vai falar a verdade vos libertará, que é a única coisa que ele repete da Bíblia e tal, não. Agora é o choque aberto, é o confronto. Então, de um lado, a live de quinta-feira mostra isso. De outro, o Assef, que é um criminoso que se traveste de advogado. Criminoso. Esse criminoso estava agora justamente ameaçando uma jornalista, e é importante que a Juliana Dalpiva, do UOL, que fez uma série excelente, que eu acompanhei, né? E ele diz o seguinte, eu estou citando agora até o Estadão, a repercussão no Estadão e em outros órgãos de imprensa, do criminoso Assef que se traveste de advogado, e a OAB, inclusive, agora
vai ter de apreciar, né, o seu tribunal de ética, porque é inacreditável o que ele fez. Ele está ameaçando, como se fosse um miliciano. Será que é? Não sei. Ponto de interrogação. A jornalista Juliana Dalpiva, colunista do UOL, relatou na noite desta sexta-feira ter recebido ataques de Wassef, que se apresenta como advogado aí sou eu, do Asmodeu Bolsonaro. O Asmodeu sou eu que estou dizendo. E defende o senador Flávio Bolsonaro. Lá na China, diz ele, né, o Wassef, que se traveste de advogado, aquele que escondeu Queiroz, tá? Lá na China, você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo. Bem, isso é bom para nossas relações com a China. Excelente, por exemplo, de alguém que está lá na copa e cozinha do criminoso Bolsonaro, que por acaso é presidente da República. Então, para as nossas relações diplomáticas, isso daqui é fantástico, é fantástico. Por outro lado, ele age como um miliciano, ele está ameaçando de morte a jornalista, ameaçando de morte. Aí Dalpiva é autora da reportagem, aí fala toda aquela questão que envolvia a segunda mulher do Bolsonaro, né, que ele comprou 14 imóveis em 10 anos. Portanto, a ação dele contra o interesse público e de ladrão, vamos falar numa linguagem mais vulgar, ele é ladrão, vendia muito. Por isso que ele saiu do exército, colocaram para fora, porque lá ele não poderia ter condições de roubar e ficar rico como ele desejava. Vide, nunca me esqueço sempre de citar Coronel Pellegrini, 1983, o laudo que está no livro do Luiz Macluf Carvalho, Cadete o Capitão. Bem, que nós já lemos várias vezes, se for o caso, a gente relê um dia desse. Continua o advogado, que é miliciano, mas que se traveste de advogado. Você está feliz, dirigindo a jornalista Juliana, você está feliz e realizado por atacar e tentar destruir o presidente do Brasil, sua família e seu advogado? Não, ela não está destruindo, ela está revelando fatos e que mostram como é que eles desviavam dinheiro público, quem participava, os nomes, valores. Portanto, ela não simplesmente não criou nada, não inventou nada, está sendo ameaçada de morte por um miliciano que se traveste de advogado. Olha o que ela respondeu. Foi uma clara tentativa de intimidação. Quando falei com ele na sexta-feira passada para pegar a posição antes da conclusão do material, corretamente, vale lembrar, né? Que publicamos essa semana, ele falou comigo normalmente, como das outras vezes. Hoje, no fim da tarde, veio com essa mensagem absurda, né? E aí tem várias... O Alexandre Gimenez, gerente-geral do UOL, né? De notícia e entretenimento, repudiamos o ataque cometido pelo advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederico Wassef, contra a nossa colunista, Juliana Dalpiva, e reiteramos nosso apoio ao seu trabalho, o nosso compromisso com o jornalismo sério, independente, apartidário e voltado para atender o interesse público. Corretíssimo, sem tirar nem pôr. É isso. Então, esse já é um segundo movimento. Perceba como ele está movimentando as peças. O primeiro, a live de quinta, é explícito. Chega, acabou, não vai terversar. É palavrão, é xingamento, acabou, não tem conversa. Né? Segundo movimento, é através do miliciano que se traveste de advogado, ameaçando a jornalista e, por tabela, todos os jornalistas que apontam que ele é um nazifascista, que ele é um corrupto, de há décadas. Terceiro movimento, o ataque feito ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e apontando para as eleições de 2002, dizendo que vai ter fraude. Então, esse já é o terceiro movimento. E aberto, chamando de idiota, imbecil, xingando. Uma coisa, nunca ocorreu isso na história do Brasil, nunca. Você pega o Brasil republicano, nunca um presidente da República se dirigiu a um ministro do Supremo Tribunal Federal dessa forma. Ele é um marginal, mais uma vez, o que reforça. Esse foi o terceiro movimento. O quarto movimento, ele está com muito medo do inquérito, chamado superinquérito, do Supremo Tribunal Federal sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que vai pegar toda a quadrilha do gabinete do ordem chefiada pelo filho, né? Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro vai terminar na cadeia, viu? Pode registrar também, me cobrem depois, vai terminar na cadeia, que chefiado pelo Carlos Bolsonaro. Então, esse superinquérito aqui, ele é essencial. Então, é o outro movimento. O quarto movimento, ele atacou, inclusive, violentamente o ministro Alexandre de Moraes e fez uma postagem que nós comentamos aqui, fazendo uma coisa tão baixa, que não vou repeti-la, né? Mas uma coisa tão baixa que mostra o nível moral desse Asmodeu, né? Não vale nem a pena atacando o ministro Alexandre de Moraes sem citá-lo. Falando de Cuba, depois do Daniel, que seria o Zé Dirceu, etc, etc, etc. Foi o quarto movimento, numa sequência. O quinto movimento é o que fez o comandante da aeronáutica, né? O comandante da aeronáutica, e esse cidadão envergonha
a história da aeronáutica, né? Que é a arma mais nova das três forças, né? Primeiro, a Marinha, segundo, o Exército, por isso que tem essa ordem na Constituição, né? E terceiro, a Marinha, a Aeronáutica, Força Aérea Brasileira. O comandante da Aeronáutica, Kurt Post, eu estou citando a Veja, que pede faxina no Brasil. Esse aqui é o mais bolsonarista. E se fosse um regime, se tivéssemos um presidente democrático, tal, era para, primeiro, destituí-lo do cargo, segundo, colocá-lo na cadeia, né? Eu, por exemplo, se fosse presidente, estava na cadeia esse daqui. E daria uma enxada para ele trabalhar pela primeira vez na vida. Seria uma enxada bolsonarista, né? Uma enxada para fazer faxina. Já que ele está falando de faxina, começaria por ele, né? Começaria por ele. Esse é um homem perigoso, a ordem democrática, mas a história não o absolverá e a justiça também não. Temos de ficar de olho nesse homem. Esse homem é perigoso. Chama-se Carlos Batista Júnior, Batista com P mudo. É brigadeiro de festa, sabe? Brigadeiro de festa. Isso aqui não dá para levar a sério. É um golpista. Perigoso, mas temos de ficar atento. Né? Temos de ficar atento. Eu duvido que os oficiais da aeronáutica vão seguir esse homem que cometeu um crime sim, contra a Constituição, porque não é ele e sua caterva que vai determinar se tem ou não democracia no Brasil. O que vai determinar é a vigência da Constituição. É criminoso. Criminoso por quê? Porque viola a Carta de 1988, comete um crime gravíssimo e de ameaça a você, a mim, a nós e a Constituição. Portanto, isso é claro. Nós não temos, eu disse isso no Jornal Cultura, temos medo de gentalha de caterva como essa, né? Desse cidadão aqui. E ele fez, além daquela nota pavorosa, que foi o outro movimento, seria o sexto movimento, do ministro da Defesa, outro que não trabalha, né? O Braga Neto, aquele que ia fazer o Plano Marshall em abril do ano passado. Até hoje, nós não sabemos onde está o Plano Marshall, porque ele está preocupado com outras atividades pouco republicanas, com toda a malta, a pandilha que está lá no Palácio do Planalto, e fez aquela nota com os comandantes. É o sexto movimento. Mas o quinto, que é esse daqui, posso até inverter na ordem, mas só para... não é, por fim, o menos importante, ele aproveitou, deu uma entrevista ao jornal O Globo, né? E aí fez uma acusação que é gravíssima, né? Porque ele claramente ele disse o seguinte, perguntada pela repórter, o nome dele inteiro, vai lembrar desse cidadão, vamos chamar de, eu ia falar uma outra coisa, Carlos Almeida Batista Júnior. Foi a Pratana Monteiro que ele deu uma entrevista no Globo, ele atacando a CPI, né? Diz assim, quando foi perguntado, não vamos mais aceitar, disse que o brigadeiro, a nota é um alerta e ele não vai enviar 50 notas para o Omar Aziz, né? É apenas essa. Ou seja, está dizendo o seguinte, ó, a partir daqui essa é a linha, a partir daqui nós vamos agir como nós queremos, ameaçando o golpe de Estado. Né? Quando ela insistiu, a jornalista, mas o que pode acontecer? Aí disse o brigadeiro de festa. O brigadeiro de festa. Eu vou dar uma enxada, se eu trabalhar uma vez na vida. Brigadeiro de festa. Diz ele, o brigadeiro. Tem mecanismo, que as Forças Armadas tem mecanismo dentro da base legal para evitar isso. Mas que base legal, pergunto eu? Que base legal? Aqui não tem nada. Será que você nem lê? Pô, o senhor ficou décadas aí recebendo dinheiro público na maciota? Sabe quem é o guardião da Constituição? Não é o senhor e sua caterva golpista. Não é. O guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. É o último que fala. O que o senhor está falando ainda aqui é uma ameaça à Constituição, uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal. O senhor está ameaçando, sendo covarde. O senhor é covarde. O senhor está fazendo uma ameaça covarde à Constituição, ao Supremo Tribunal Federal, aos poderes constituídos e a todos nós brasileiros. Eu, quem nos assiste, nós. O senhor é covarde. E está querendo usar a aeronáutica, né, que o senhor momentaneamente é comandante, porque a aeronáutica vai continuar, o senhor passa. O senhor vai para a lata do lixo da aeronáutica, o senhor não representa nada. Mas vai ficar essa mácula. Então, esse é um outro movimento. Então, vocês estão percebendo os movimentos que ele está fazendo. Hoje, ele atacou, mais uma vez, falando de bandidos, se referindo aos membros da CPI, fazendo ataque violento e tal. E diz ele, não vou responder para 3 bandidos. 3 bandidos seriam, de acordo com o marginal Bolsonaro, o presidente Omar Aziz, o relator Renan Calheiros e o vice-presidente Randolfo Rodrigues. Ele está desesperado. E por quê?
E nesses movimentos ele está cada vez mais agressivo e com medo, porque ele é covarde, você percebe. E ele tem algumas coisas fora do normal, ele faz muito assim, não sei, tem coisa aí, tem coisa. Tem gente que o apoia que também faz muito assim. Vamos ver. A questão que se coloca agora, nessa conjuntura, portanto, é o acirramento das contradições e o antagonismo é a solução. Né? Não tem mais jeito de conciliação. O antagonismo chegou a um ponto que vai ter de se desatar. E desatar no campo democrático republicano, seguindo ipsis literis o que determina a Constituição. Ele está desesperado. Isso é sinal de desespero do Bolsonaro. Porque, como eu disse aqui, e veja que, ao contrário dessas análises que eu vejo, dou risada, depois o pessoal esquece, porque a pessoa muda de análise a cada dia, né? Como troca de roupa, troca de análise de conjuntura. De que, olha, o processo eleitoral de 2022, Bolsonaro está muito forte, Bolsonaro tem, supostamente, né, teria um terço do eleitorado, ele está no segundo turno e aí ele vai ser reeleito. Eu ouvia falar isso, e vocês são testemunhas, falar, mas da onde parte? Para você fazer uma análise, você tem de partir de fatos, um conjunto de acontecimentos, para daí você buscar uma interpretação daquilo. Não tinha base aquilo. Era ridículo em termos analíticos. Ele tem um partido, o Exército tem um projeto. Eu falava, mas aonde está o projeto dessa quadrilha, dessa pandilha? Você acha que esse homem, esse Batista aqui, tem projeto, esse Batista? Esse Batista não tem nada, nem semana está de pé. É uma caterva da malta, da pandilha bolsonarista, que não tem projeto algum. Projeto teria o Rui Moreira Lima, grande herói da Segunda Guerra Mundial, da aeronáutica, teria de uma outra posição política, Eduardo Gomes, né? Que é outra coisa, mas teria. Nós estamos falando com pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas que deram a vida pelo Brasil, tendo posições políticas mais diferentes. Mas ninguém pode questionar que estava conspirando contra as instituições e tem mãos limpas. Não é o caso. Olha, o que apareceu aqui agora de mais corrupção é inacreditável, citando a Bela Megali, o Globo. Deputados denunciam a PGR, Procuradoria-Geral da República, fraude em licitações das Forças Armadas para beneficiar empresas ligadas a militares. Aí você desce, aqui a barra, parlamentares fizeram essa representação junto à PGR que denuncia indícios de fraude numa empresa que já venceu licitações, sabem em que valor? 154 milhões de reais entre 2020 e 2021. Portanto, em 1 ano e meio, eles venceram licitações de 154 milhões. Aí, quando você vai ver quem são essas empresas, é de gente que, inclusive, saiu do Exército acusado de malfeitos, vai usar uma expressão da década anterior, né? E aí o caso é gravíssimo, gravíssimo. Eu vou ler um trecho. Um dos casos que faz parte da representação que os parlamentares apresentaram é o das empresas do ex-capitão do Exército, Márcio Vancler Augusto Geraldo. Vancler atuava como membro da comissão de licitação do Instituto Militar de Engenharia, que tem uma bela história, vale destacar, digo eu. Ele foi expulso do Exército e condenado a 5 anos e 11 meses de prisão por corrupção em 2019, após descoberta de um escândalo de corrupção no IME, Instituto Militar de Engenharia. O esquema envolvia um cartel formado por 12 empresas. Aí, entre 2020 e 2021, o Vancler já venceu uma série de processos de licitações num valor fabuloso. Aí entra também uma filha de um sargento da Marinha, em suma. É o lado podre das Forças Armadas. Por que não pode falar lado podre? Se tudo reforça, os dados estão aí presentes. Sim, em todo lugar tem lado podre. Tem lado podre no parlamento, tem lado podre na universidade, tem lado podre nas comunicações, tem lado podre em todo lugar. E o que deve ser feito quando há um lado podre? Ação da justiça, a identificação de onde está o lado podre e a ação. É isso que tem que fazer. E não fazer uma ameaça, como se faz esse covarde comandante da aeronáutica, golpista, né? Que faz parte do projeto nazifascista bolsonarista, achando que com isso a gente vai ficar com medo. Eu estou tremendo, viu, o Batista? Eu me lembro daquele personagem que o Jô Soares fazia lá no Batista, vai procurar a tua turma, vai trabalhar, eu vou dar uma enxada. Tem uma abençoada que eu estou dando para o senhorzinho Malta da Fé, abençoada por Jesus. Né? E eu vou dar uma agora para o comandante da aeronáutica, para ele trabalhar uma vez na vida e não querer ameaçar e cometer um crime contra a Constituição, contra os poderes constituídos. A questão se coloca, portanto, para nós fazermos uma análise geral de totalidade, é que agora vai se resolver a questão, ou para o bem ou para o mal. Claro, para o bem é manter a Constituição, as instituições, o impeachment, que aí é o caminho, né, único, por sinal,
e que está chegando. Quer o Arthur Lira que deseje ou não, aí já é secundário. Vale lembrar, o presidente do Senado, que é presidente do Congresso, de acordo com a Constituição, Rodrigo Pacheco, deu uma boa declaração já ontem, né? Contra nós, já falando, olha, espera um pouquinho, o que estão querendo é coagir o Senado, coagir a CPI, coagir os senadores, que não estão, por sinal, receosos com nada dessas questões, são absolutamente tranquilos, vale destacar, são absolutamente tranquilos, porque estão agindo corretamente. E eu vocês são testemunha, apontei que a CPI era fundamental para o Brasil, e acertei. E lá seria o locus privilegiado da luta política no Brasil, não é verdade? Sim. E quase 2 meses e meio, acertei em cheio, porque foi aparecendo tudo. E tem a gravação, aguardem. Aí é mais um movimento dessas peças desse jogo. Estamos chegando quase que ao 8º, lá dos peões, né? Eu não vou lembrar, abertura Rui Lopes, P4R, lembra aquela, mais tempo e tal. Aí é o outro peão, que é a gravação do Luiz Miranda. Ele fez a gravação, tenho certeza, ele fez. Quando ele fez, pode ter sido o Luiz Ricardo, seu irmão, mas eles fizeram a gravação. E aí diz que tem mais 2 nomes ali, além do Ricardo Barros, que vai cantar, fala grosso e tal, mas tem questões seríssimas, né? Quando inclusive ele foi ministro da Saúde, sim, já com essas empresas do Paraná, etc. E aí tem uma questão, como terminei finalmente a História Geral do Brasil, eu estava relendo esse meu livro aqui, uns trechos aqui, o Collor presidente, 30 meses de turbulências, reformas, intrigas e corrupção. E teve muito escândalo também na pasta da saúde, que envolvia, inclusive, empresas do Paraná à época, né? E eu sempre disse aqui também para vocês que estava se aproximando para um impeachment que não era o semelhante a 2016, era o semelhante a 1992. E justamente é o que está ocorrendo, porque os casos de corrupção não param. E agora vocês estão vendo essa denúncia aqui feita por deputados que foi transcrita no Globo, né, sobre compras absurdas aqui que as Forças Armadas realizaram, né, são todos muito estranhos, com empresas estranhíssimas. E aí nós estamos vendo, portanto, que aquele mito de que não tinha corrupção das Forças Armadas, na verdade está aqui. Assim como o mito que não teve corrupção da ditadura militar. Como? Ponto Rio-Niterói? Lembra da Ferrovia do Aço? Tem um momento, vou contar rapidamente, nunca me esqueço da Ferrovia do Aço, que ia de Minas, Espírito Santo e para o Porto, né? Quando o Dirceu Nogueira, ministro dos Transportes do Ernesto Geisel, ele ia fazer uma inspeção em terra, né, para ver os túneis, a construção, aí a empresa falou, não, vai de helicóptero, que aí o senhor já tem uma visão geral. Então, ele, na boa fé, vale lembrar, ele não teve qualquer envolvimento com as empresas, na boa fé, foi de helicóptero. Uma das empreiteiras queria liberação já do dinheiro de um túnel que ela teria já completado, ela pintou na montanha, tinha montanha aqui, você está vindo de helicóptero aqui, pintou um túnel aqui, pintou, sim. E olha lá embaixo, general, olha, já liberou o túnel, segue, olha lá, nós já estamos fazendo, era pintura. E o que teve na Transamazônica? E nas grandes obras públicas em Itaipu? E aqui em São Paulo? Quanta coisa! Claro que teve! Né? Tem inúmeros casos. Escândalos, o escândalo Coroa Brastel, você lembra lá? Que já não teve tanta coisa, não vou lembrar. Os bancos foram tudo afundando, né? Puxa, ali nos anos 70, e tem inúmeros casos, falaria de cadernetas de poupança, etc. Tem muitos casos. Né? Então, por que não aparecia? Porque tem a censura à imprensa. E também o judiciário estava com a vigência do adicional número 5, dezembro de 68, 31 de dezembro de 78, 10 anos, estava amarrado. A justiça não podia funcionar, né? Era difícil funcionar naquelas circunstâncias, né? Então, tem essa questão, não tem corrupção, tem o lado podre em todo lugar, né? E está muito claro. Então, vocês viram esses vários peões que ele já movimentou o Bolsonaro, por quê? Porque ele está desesperado. O rei, para pegar a imagem do xadrez, o rei está descoberto. Está descoberto. Agora é o momento de retirar o Mandrião da presidência da República. Mas se ele fosse só Mandrião, até nós já tivemos tantos. Não, ele é genocida. Ele participou da morte de mais de 530 mil brasileiros. Ele é um genocida. Então, agora é o momento. Agora, nesse momento, é o grande desafio para as forças democráticas construírem a unidade.
Processo de impeachment tem de ter unidade. Divisão não leva a impeachment. Essa é uma outra questão para ressaltar por esse momento histórico. Quer dizer, como é que você constrói a união da direita até a esquerda, passando pelas diferentes visões político-ideológicas do Brasil, com um ponto central, que é a retirada do criminoso, do assassino Bolsonaro da presidência da República. Vai estar chegando a hora, vai vir o impeachment. Agora, o Arthur Lira vai segurando um pouco, o Rodrigo Pacheco já mudou de posição, vale destacar, presidente do Senado, mas tudo começa, reza a Constituição, a cabeça, o caput do artigo 51, compete privativamente à Câmara, a autorização para abertura de processo de impeachment. Então, o presidente, aí é uma interpretação que não é minha, mas é a interpretação que se tem na Constituição, porque, para mim, quando diz aqui o caput do artigo, é muito claro do artigo 51. Reza o artigo dizendo o seguinte: compete privativamente à Câmara dos Deputados, 1. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de um processo contra o presidente, etc. A Câmara dos Deputados não compete ao presidente da Câmara dos Deputados. Mas essa é a minha interpretação. É a Câmara são 513. E onde está a Câmara? No plenário. O plenário é que é soberano, e não o presidente da casa. Mas tudo bem, isso acho que é a minha interpretação, mas tudo bem, a interpretação que se tem em 92 e em 2016, que é o presidente da Câmara. Então, ele vai ser pressionado e vai ter de aceitar, não tem jeito, é sobrevivência política, porque o ano que vem tem eleições no estado dele, Alagoas, e ele sabe quão impopular é esse governo. Aí pegamos o Datafolha, especialmente quando foi as perguntas, ele foi considerado o Bolsonaro desonesto, porque ele é ladrão, falso, ele é um homem falso, é verdade, covarde também, mas falso, incompetente, isso demonstrei tantas vezes, né? Fui apresentando isso, incompetente, despreparado, sem equívoco, ele não tem preparo algum, ele não conhece nada de Brasil, não tem mínima ideia de visão de Estado, nada. Por isso que o governo é um caos, é uma bagunça. Onde está o projeto que eu vi gente aí da área acadêmica dizer que tinha um projeto militar? Me diga, me dê 5 pontos desse projeto. Não existe. Mas os pesquisados entenderam mais do que muita gente na universidade. Ele é despreparado, indeciso, porque ele não sabe o que fazer, é verdade, e autoritário. Sim, eu incluiria, claro que não está na pesquisa, nazifascista, ladrão, homem cruel e covarde, né? Então, o cenário está desenhado. O impeachment está chegando. Ele está desesperado, colocado contra a parede. É um homem que não sabe trabalhar sob pressão, é um mau militar. O Ernesto Geisel tinha absoluta razão quando, lá atrás, o considerou um mau militar. Ele não consegue comandar. Esse homem não consegue comandar, é medroso. Agora, quanto mais cedo retirarmos da presidência via impeachment, melhor para o Brasil, porque enquanto isso eles estão solapando toda a estrutura do Estado Democrático de Direito, eles estão destruindo o Estado. Então, quanto mais cedo o Brasil, via o que determina a Carta de 88, se livrar do genocida, melhor para você, para mim, para nós e para as instituições. Né? Isso é porque o novo presidente vai ter de restaurar o Estado no Brasil, porque eles foram destruindo, né? E as bases vão terminando, vão ter muitas manifestações. Por exemplo, 12 de setembro vai ter uma grande, porque aí já todo mundo já vacinou, tal, vai ter uma ação de massa por todo o Brasil. E tem outros grupos que estão agora chamando para o dia 24 de julho, né? E então manifestações não vão faltar. A impopularidade vai crescer e as denúncias de corrupção vão deixar ele cada vez mais sem saber o que fazer. Aí é importante a resposta firme das instituições. Ele vai querer usar as Forças Armadas, ele vai sair dos marcos constitucionais e legais. Tenho certeza, ele vai sair. Ele não vai se conter, porque as investigações vão se aprofundar, porque a CPI vai estender mais 90 dias, vai ter início em novembro, com certeza. Aí os crimes vão aparecendo. Aí ele, desesperado, não sabe como agir, porque não tem mais não tem nem partido. O tal de patriota, está a maior bagunça. O Aliança pelo Brasil foi para o espaço. Não tem partido, não tem base segura no Congresso. Pode retirar. Se não tem na sociedade, também não. Os tais empresários vão caindo fora. A reforma tributária não é boa. Aparece esses aí, Tocha, essa turma, essa plebe ignara do empresariado. Não representa o empresariado. É uma fissura desse tamanho. Né? Mas eles pousam como se fossem... São vaidosos, mas medíocres e sócios do genocídio. É que o barco está afundando, eles estão saindo, os ratos estão saindo. O Tocha, Zé Carioca, todos os ratos vão começar a sair. É assim, você já percebe esse movimento. Né? A gestão econômica é um desastre,
E o cenário está pronto, portanto, para a sociedade civil avançar. E ele vai impedir a ação do que determina a Constituição. Portanto, o conflito está colocado aí. Aquela hora que eu já anunciei desde o ano passado, é agora, é agora. A partir de agora, todos os movimentos dele, do criminoso, do Asmodeu Bolsonaro, vai ser de confronto às instituições e às personalidades que naquele momento representam as instituições. Ministros do Supremo, ministros do TSE, parlamentares, deputados, senadores, governadores, né? Agora vem o momento do ataque, é o momento do desespero. Sabe o momento do desespero? É esse. Mas ele vai acabar, esse governo vai acabar rápido para a salvação do Brasil, vamos utilizar tudo que determina a Constituição e ele vai ter de pagar pelos crimes que cometeu. E ele sabe disso. E eu fui o primeiro a falar isso, inclusive na televisão, em todos os espaços, que ele ia terminar na cadeia. Bangu 8, Bangu 8. Quantas vezes eu disse isso? E vai terminar em Bangu 8. Ele sabe. Então, agora é o desespero. E aí, quando o Asif faz essa ameaça à jornalista Juliana Dalpiva, é claramente desespero. Ele é um miliciano, ele não é advogado. Advogado não ameaça de morte uma jornalista. E ele não tem currículo, ele tem folha corrida, esse senhor, né? E a quadrilha bolsonarista vai caindo. E o lado podre sim das Forças Armadas. Então, esse comandante aeronáutico brigadeiro de festa, né, que comete um crime, portanto é criminoso, nos ameaçando contra os valores constitucionais, isso daí é nada. A aeronáutica não segue pessoas como essa. Ela tem uma história. Ele parece o Brigadeiro Bournier. Procurem aí, Brigadeiro Bournier. Ele parece o Brigadeiro Bournier do século XXI. Só que, viu, o Batista, falando para você, aqui não tem Brigadeiro Bournier, nós não estamos em 1968, não. Aqui nós temos dignidade. Dignidade, tá? Logo você estará fora do comando, eu vou dar uma enxada para tu trabalhar uma vez na vida e não ficar nos ameaçando. Nós que sustentamos, você que nunca fez nada na vida, desde quando estudou, né? Sustentado com dinheiro público. Né? Brigadeiro Bournier, escrevam lá quem é. E vejam o que o Sérgio, capitão Sérgio, da aeronáutica, como reagiu ao Bournier. A aeronáutica tem uma bela história. Não pense que a aeronáutica é esse golpista criminoso contra a Constituição, não. Não é. Vamos lá, é isso. O momento está desenhado como nós previmos lá atrás. Está ocorrendo, vamos ficar atentos. E é por isso que esse canal busca sempre ser diferente em relação a tudo que existe por aí, né? Buscar sempre análises originais, históricas, e ver, usando um pouco o José Américo de Almeida no comecinho da bagaceira, que eu já citei aqui, ver bem não é ver tudo, mas ver o que os outros não veem. Se você gostou dessa live, de tantas outras lives no meu canal, está entre os 623 mil, aumentou inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, um amigo. Né? O canal do YouTube é Marco Antônio Villa. Ative as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro que nós criamos, há 2 dias atrás, né, a página de membros. Está lá, em azulzinho, né, um retângulo, você clica, tem todas as informações dos 2 tipos de membros, a questão dos selos, emojis, o encontro sobre cultura, o encontro de análise política, o primeiro deles no último domingo do mês, o segundo na última sexta-feira do mês, né? Tem todas as informações, é importante nesse momento que vai decidir a sua sorte, a minha sorte, a nossa sorte, a sorte do Brasil no confronto e da defesa das instituições contra o nazifascista Bolsonaro. E não é fácil fazer esse tipo de trabalho que a gente faz, que vocês sabem, que a situação é difícil, mas a gente continua sem perder o entusiasmo um segundo, tá? Lembro também que no Twitter podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial. É isso. Nos encontramos amanhã. Até!